Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então à parte 6 da aula 6 do curso de aritmética do Profimat. Essa vai ser a última parte dessa aula, e aí nós vamos fazer o fechamento, vamos fazer o enlace de algumas coisas que nós estávamos vendo no decorrer dessa aula, né? E para fechar, nós vamos falar então sobre a relação entre números perfeitos e números de Mersenne. Mais especificamente, nós vamos caracterizar os números perfeitos pares em função de primos de Mersenne. Então, basicamente esse é o objetivo da aula. Falar, olha, um número perfeito par, ou um número é par e perfeito, se e somente se ele é dessa forma, e na forma como ele é, aparece em primos de Mersenne. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo. Daqui a pouco você vai ver. Vamos lá. Lembrando o que são primos de Mersenne, então, dado um número primo P, os números dessa forma aqui, ó, 2 elevado a P menos 1, esses sujeitos, então, eles são chamados de primos de Mersenne, né? E eles são denotados por MP, né? M de Mersenne e P, porque eles estão relacionados com cada primo que você escolher, tá? Então, pega todos os primos, calcula as potências de 2 desses primos, e para cada um deles você subtrai um. Pronto, esses são os números de Mersenne. Algumas vezes, esses números aqui eles são números primos. Né? Então, por exemplo, se você pegar o P como sendo 2, essa diferença aqui vai dar 3, que é um primo. Né? E assim por diante. Né? O 7 também é, quando você pegar o P como sendo 3, né? 2 ao cubo é 8, menos 1 é 7. Então, também é um primo de Mersenne e assim por diante. Tá certo? Nós também vimos que os números naturais que são iguais à metade da soma de seus divisores, eles são chamados de números perfeitos, né? Depois, no vídeo anterior também, nós vimos uma fórmula para você calcular a soma dos divisores positivos de um número natural, né? Então, se você pega um número natural, escreve ele como um produto de potências de primos, né? Você escreve a decomposição dele em fatores primos, ele maior ou igual a 2, né? Os primos P1 e P2 são todos distintos entre si. Esses expoentes que aparecem aqui, eles são todos números naturais não nulos, tá? Então, se você tem um número natural dessa forma, a soma dos seus divisores positivos é dado por essa fórmula aqui. Você pega o P1, eleva ao seu expoente, que aparece aqui, mais 1. Tá? Faz essa conta, subtrai 1, divide por P1 menos 1. Guarde esse resultado. Pega o P2, eleva a alfa 2 mais 1. O alfa 2 aqui é o expoente do P2, aqui no N. Subtrai 1, divide por P2 menos 1. Guarda isso também. Vai fazendo isso com todos os primos. Quando você fez tudo, você multiplica. Pronto, isso vai te dar a soma dos divisores positivos de um número N. Por fim, nós vimos no vídeo anterior que se você tem dois números primos entre si, então a soma dos divisores positivos de m vezes n é igual à soma igual ao produto da soma dos divisores positivos de m pela soma dos divisores positivos de m. Ou seja, essa função S, a função soma, ela abre o produto. Né? Então, o S de m vezes n é S de m vezes S de n. Tá? O que nós queremos, então, agora, a partir de agora, é caracterizar, então, os números perfeitos, que são pares, relacionando eles com números de Mersenne. Tá? Para isso, nós vamos precisar desses dois resultados aqui, por isso que eu relembrei eles. Tá? Nós vamos utilizar esses dois, e mais, nós vamos usar mais dois lemas que nós vamos demonstrar na sequência. Então, esse aqui é o primeiro lema, e quando eu vou utilizar ele, eu vou chamar ele de primeiro lema anterior. Tá certo? Então, nós vamos usar a proposição, o corolário e esse lema aqui. E ele fala o seguinte, né? Que o número natural é primo, se e somente se a soma dos seus divisores positivos é ele mais 1. Tá? E aí, se você tem... Então, vamos mostrar a ida e a volta. Né? Isso aqui é meio evidente, né? Você olha assim, quando que a soma de um número, a soma dos divisores positivos de um número é ele mesmo mais 1? Você pensa, a única possibilidade é ele ser primo, né? Porque número primo é um número maior que 1,
que você só tem dois divisores, um e ele mesmo. Então, a princípio, isso daqui é verdade. Tá? E de fato é, porque se a soma dos divisores positivos de um número n é igual a n mais 1, então o n é maior do que 1, né? O n é maior que 1, e seus únicos divisores positivos são o 1 e o n. Não pode ter mais, né? Porque é o seguinte, todo número natural tem pelo menos dois divisores positivos, né? O 1 e ele mesmo. Se a soma dos divisores positivos é exatamente ele mais 1, só tem dois divisores positivos, né? Que é 1 e ele mesmo, e portanto ele é um primo, né? E reciprocamente, se o número é primo, então ele só tem dois divisores positivos, que é o 1 e ele mesmo, né? Ele é um número maior que 1, e os únicos divisores positivos são 1 e ele mesmo, e portanto a soma dos divisores positivos é n mais 1. Então esse lema é bastante evidente, né? Que um número é primo sem somente ser a soma dos seus divisores é o próprio número mais 1. Um resultado um pouco menos evidente é esse que está em tela agora, é que ele falou o seguinte: se um número natural não nulo é composto, então esta diferença aqui também é um número composto. Ou seja, se m é composto, então 2 elevado a m menos 1 é um número composto. Isso não é tão evidente assim de você perceber. Tá? Não é tão evidente. Isso vale se o m é composto. Tá? Se o m for um número composto. Se o número m for composto, então 2 elevado a m menos 1 também é um número composto. Então vamos imaginar vamos supor então que nós temos m, um número natural não nulo composto. Nesse caso, ele pode ser escrito como produto de dois números, eu chamei eles de m1 e m2, e esses dois números eles são maiores do que 1 e eles são menores do que o m. Certo? Definição de composto, tem que fazer. Agora observe o seguinte, ó. Essa diferença aqui, ó, 2 elevado a m1 menos 1, isso aqui não pode ser igual a 1. Por que não pode ser igual a 1? Porque esse número m, que aparece aqui, ó, ele é o m1, desculpa, o m1 ele é maior do que 1, então ele é pelo menos 2. Quando você faz a substituição aqui, esse número, ele é pelo menos 4. Se o m1 é maior ou igual a 2, uma vez que ele é maior que 1, então esse número aqui, essa potência é pelo menos 4. Subtraído de 1, essa diferença é pelo menos 3. Então, essa diferença não é 1. Outra coisa, essa diferença aqui, ó, 2 elevado a m menos 1 menos 1, é diferente de 2 elevado a m menos 1. Porque esse expoente aqui do lado esquerdo é menor que o expoente do lado direito. Então, não tem jeito. Eles são diferentes. Até poder dizer assim, ó, que esse número aqui, o 2 elevado a m1 menos 1, é maior do que 1 e menor do que 2 elevado a m menos 1. Mas não é necessário. Isso aqui, só ser diferente já é o suficiente. O que nós vimos lá na aula 2, se eu não me engano, na primeira parte, onde nós falamos sobre divisibilidade, lá nós mostramos o seguinte: se você pega quaisquer dois números inteiros, a diferença entre eles divide qualquer diferença de potência. Então, x menos y divide x elevado a k menos y elevado a k. Para quaisquer x, y inteiro e qualquer número natural não nulo. Tá? Então, isso daqui nós já provamos lá, depois você dá uma olhada lá. Lá na aula 2, na parte 1. Se eu pegar o x como sendo 2 elevado a m1 e o y como sendo igual a 1 e o k como sendo exatamente igual a m2, o que nós vamos ter? Vamos substituir aqui esses valores. Nós vamos ter o seguinte, ó, 2 elevado a m1 menos 1 divide, esse aqui é o valor de x, né? X elevado a m2 menos 1 elevado a m2. Tá? Então, eu estou pegando esses valores específicos para x, y e k, nessa fórmula aqui de cima. Esse lado esquerdo não tem o que fazer, mas o lado direito, nós temos alguma coisa para fazer. Se nós podemos aqui multiplicar m1 com m2, mas m1 vezes m2 é o próprio m, então o lado direito é 2 elevado a m menos 1. O que eu acabei de mostrar? Que esse número aqui, ó, 2 elevado a m1 menos 1, ele é um divisor próprio do 2 elevado a m menos 1. Ó. Ele é diferente, ó, 2 elevado a m1 menos 1 é diferente de 1, é diferente de 2 elevado a m menos 1, e é um divisor de 2 elevado a m. Então, ele é um divisor próprio. Ele não é 1 e nem o próprio número. Isso mostra, então, que essa diferença aqui é um número composto. Tá? Então, 2 elevado a m menos 1 é um composto.
Quem é o divisor dele? 2 elevado a m menos 1, menos 1. Tá certo? Esse lema, quando nós vamos utilizar ele, nós vamos usar ele na sua forma contrapositiva. O que diz a forma contrapositiva? Se 2 elevado a m menos 1 é primo, então o m é primo. É isso que nós vamos utilizar. Se você tem uma potência de 2 menos 1 sendo primo, é porque o expoente obrigatoriamente é um primo. Essa é exatamente a contrapositiva desse lema. E nós vamos usar ele nessa forma. E aí vamos então ao primeiro resultado mais importante desse vídeo. E ele fala o seguinte: seja P um número primo, tá? E pega N como sendo 2 elevado a P menos 1, que multiplica 2 elevado a P menos 1. Tá? Então, o primeiro número que aparece aqui é uma potência de 2, um primo menos 1, que está multiplicando a seguinte potência, 2 elevado a P, que é o primo, menos 1. Então, suponha que seu N seja dessa forma. E suponha também que o 2 elevado a P menos 1 é um número de Mersenne, é um primo de Mersenne. Então, ele não só é primo, ele é um primo, então é um primo de Mersenne. Todo primo dessa forma é chamado de primo de Mersenne. Então, suponha que você tem um número primo P, você tem esse primo de Mersenne multiplicado por 2 elevado a P menos 1. Bom, esse número N, isso é um número par e perfeito. Tá? Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Nós vamos mostrar que esse número aqui, ele é um número par e, além disso, ele é um número perfeito. Para mostrar que ele é par, não é tão difícil assim. Vamos lá. Vamos pegar P1', N dessa forma, 2 elevado a P menos 1, que multiplica 2 elevado a P menos 1, em que 2 elevado a P menos 1, esse é um número primo de Mersenne. Tá? Então, nós estamos nessas condições. P é um primo, N é esse produto, em que esse fator aqui é um primo de Mersenne. Como P é primo, ele é maior do que 1. Tá? Se ele é maior do que 1, então olha para essa parcela aqui, ó, olha para esse fator do N. Aqui, ó, o P é maior do que 1. Então, o P é pelo menos 2. Então, esse fator aqui, ele é pelo menos 2. Então, pronto, esse aqui é um número par. Ah, aqui pode dar 8? Pode. 8 vezes alguma coisa é um número par. Pode ser 4? Pode. Não tem problema. Um número par vezes qualquer coisa, número par. Tá? Então, a primeira parte, o fato dele ser um número par, está mostrado. Por isso que é importante aqui que o primo P, que o número que aparece aqui seja um primo. Tá? Daí eu posso garantir que ele é maior que 1. Essa não é a maior importância do P ser primo, mas, enfim, essa é uma parte importante dele. Beleza. Então, temos um número par. O que nos resta mostrar agora é que o N é um número perfeito. Para mostrar que ele é perfeito, nós temos que mostrar que a soma dos seus divisores positivos é exatamente 2 elevado a n, 2 vezes n. E é isso que nós vamos mostrar agora. Tá? É isso que nós vamos mostrar. Lembrando como que é a cara do n. O n ele já nasce com uma cara específica. Ele é 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p menos 1. Agora observe o seguinte, 2 elevado a p é um número par. Menos 1 é um número ímpar. Par menos 1 é ímpar. O 2 elevado a p menos 1 é um número par. Nós já vimos aqui, ó. Aqui. Aonde? Aqui. Claro, o P é maior que 1, né? Então, isso daqui é um número par. Então, isso é um ímpar, isso é um par. Um número par e um número ímpar, quando você calcula o MDC entre eles, vai dar 1. Vai dar 1. O que diz o corolário anterior, então? Ele fala o seguinte, que a soma desse produto, que é igual a n, lembra que esse produto aqui é o n. Então, o S de n é o S desse produto. Esse produto aqui, ó, os dois fatores, eles são primos entre si. Eles são primos entre si? Então, o corolário anterior fala que o S desse produto é o produto dos S's. Então, é S de P de 2 elevado a P menos 1 vezes S de 2 elevado a P menos 1. E agora nós vamos calcular quanto que vale isso e vamos calcular quanto que vale esse S e quanto vale aquele S. Vamos lá.
Para isso, nós vamos usar a fórmula da proposição anterior. E a fórmula da proposição anterior fala que o S desse número aqui, ó, dessa primeira parcela aqui, é quanto? É 2 elevado ao expoente mais 1 menos 1 sobre o primo que está aparecendo aqui, que é o 2 menos 1. A base, né? A base é 2 menos 1. Quando você faz as contas, isso aqui dá 2 elevado a P menos 1. O denominador aqui é 1, né? E quanto vale isso daqui? Ó? Quanto que vale S de 2 elevado a P menos 1? Ora, por hipótese, 2 elevado a P menos 1 é um primo. Se ele é um primo, então nós vamos usar o primeiro lema anterior, que fala o seguinte: a soma dos divisores positivos de um primo é ele mesmo mais 1. Mas isso dá 2 elevado a P. Tá certo? Agora eu vou vir aqui, ó, vou pegar este valor aqui, este valor, esse outro valor que eu encontrei aqui, vou substituir aqui em cima. E aí eu vou ter o seguinte S de N, ó, eu vou saber quanto que é o S de N. Ele vai ser esse produto aqui, copiei aqui de cima, né? E agora eu vou substituir. No lugar desse S de 2 elevado a P menos 1, eu posso colocar 2 elevado a P menos 1. No lugar desse S aqui, de 2 elevado a P menos 1, eu posso colocar 2 elevado a P. Esse 2 elevado a P aqui, ó, eu posso quebrar ele como produto de 2. Posso escrever ele assim, 2 elevado a P menos 1 vezes 2. E aqui eu mantenho. Tá certo? Agora, olha o número que eu coloquei entre colchetes aqui. Ó. Esse número que eu coloquei entre colchetes é exatamente o nosso número N. Então, isso dá 2N. Então, acabou. O nosso número é primo. Desculpa, o nosso número é perfeito. Então, nós já tínhamos mostrado que um número, e esse número aqui, ó, esse número aqui, ele é, já tínhamos mostrado isso, e acabamos de mostrar que ele é perfeito. A soma dos seus divisores positivos é 2 vezes ele mesmo. Então, ele é um número perfeito. E, portanto, esse resultado está provado. Tá certo? Então, é o seguinte. Se você vai num supermercado e vê na prateleira um número dessa forma, 2 elevado a P menos 1, que multiplica 2 elevado a P menos 1, tá? Em que essa parcela aqui é um primo de Mersenne, e o expoente aqui, esse Pzinho que aparece aqui, é um primo, pronto. Pode comprar esse número. Ele vai ser um número par e ele vai ser um número perfeito. Tá certo? Então, essa parte nós mostramos. O que nós queremos mostrar agora? Nós queremos mostrar que vale a recíproca desse resultado. O que diz a recíproca desse resultado? Vamos lá. O que diz a recíproca? Olha o que nós mostramos aqui. Olha lá. Se P é primo e N dessa forma, como sendo, com 2 elevado a P menos 1 sendo um primo de Mersenne, então N é par e perfeito. O que nós vamos mostrar agora? Que é a parte difícil. Se o número N é par e perfeito, se ele é par e perfeito, então o N tem essa cara, ele tem essa cara, esse sujeito de parênteses, nós vamos mostrar que é um primo de Mersenne, e o expoente aqui é um primo. Então ele vai ser de fato um primo de Mersenne. É isso que nós vamos mostrar agora. Para isso, nós vamos utilizar esse resultado aqui que nós já mostramos antes. Lá nós mostramos o seguinte, se M é composto, então 2 elevado a M menos 1 é composto. Nós vamos usar a recíproca. Lembra que eu falei para você? Nós vamos utilizar a recíproca? Então, nós vamos utilizar a recíproca daquele lembra. Que é essa versão aqui. Se 2 elevado a M menos 1 é primo, então o expoente é primo. Então é o seguinte, se em algum momento nós mostrarmos que um número dessa forma, uma potência de 2 menos 1 é um primo, se nós mostrarmos isso, nós podemos garantir, o expoente do 2 é um primo. Anota isso, porque nós vamos utilizar isso. Tudo bem? Então vamos lá. Recíproca, então. Se um número natural n é perfeito, então ele é dessa forma, 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p menos 1, em que essa parcelinha aqui, entre parênteses, é um primo de Mersenne. Então, cara, nós temos muito o que fazer. Primeiro, nós temos que mostrar que o nosso n ele é escrito dessa forma. Nós temos que mostrar que essa parcela aqui é um primo de Mersenne, e para ser um primo de Mersenne, nós temos que ter que esse expoente aqui é um primo. Tá? Então, isso que nós vamos fazer. Tá certo?
Primeiro, suponha então que o nosso número n seja par e perfeito, tá? E vamos fazer o seguinte, como ele é um número par, tem pelo menos, tem uma potência de 2 que divide ele. No pior dos casos, é o próprio 2. É 2 elevado a 1. No pior dos casos. Se ele for par, ele é divisível por uma potência de 2. Nem que essa potência seja 2 elevado a 1. Não importa. Tá? Não importa. Essa potência é pelo menos 1. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o nosso n é par e perfeito. Vamos pegar 2 elevado a p menos 1 como sendo a maior potência de 2 que divide o n. Certo? Então, a maior potência de 2 que divide o n, nós vamos chamar ela de 2 elevado a p menos 1. Eu não estou dizendo que o p é primo. Eu não estou dizendo isso. Eu quero mostrar. Eu vou mostrar que esse p é primo. O p é primo. Nós vamos mostrar. Como ele vai ser, eu já usei a letra p. P de primo. Tá bom? Mas 2 elevado a p menos 1 é a maior potência de 2 que divide n. Isso é uma coisa importante. Vamos lá. Então, observe o seguinte, ó. Como o n é um número par, esse 2 elevado a p menos 1, esse expoente aqui, ele obrigatoriamente é maior do que zero. Se esse expoente aqui é maior que zero, então ou seja, se p menos 1 é maior que zero, é porque o p é maior do que 1. Então, ele já tem chance de ser primo. Tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa. Já que eu estou pegando e chamando a maior potência de 2 que divide n de 2 elevado a p menos 1, se eu estou dizendo isso, então eu posso quebrar o meu n como um produto de dois fatores. Um deles é 2 elevado a p menos 1. O outro fator eu vou chamar de b. E eu tenho certeza, esse b é um número ímpar. Por quê? Porque se ele não for um número ímpar, ele vai ter um fator 2. E aí eu poderia multiplicar com esse 2 elevado a p menos 1 e apareceria uma potência maior. Que divide o 2. Uma potência maior que divide o 1 não pode. 2 elevado a p menos 1 é a maior potência que divide o nosso número n. Certo? Beleza. Então, o b é ímpar. Como o b é ímpar e o 2 elevado a p menos 1 é um número par, então o 2 elevado a p menos 1 e o b, eles são primos entre si. Ah, eles são primos entre si? Ah, legal. Então, olha só. S de n é igual ao S desse produto aqui. A soma dos fatores positivos de n é a soma dos fatores positivos desse produto. Como eles são primos entre si, então eu vou usar aquele corolário que nós vimos em algum slide anterior e digo o seguinte, o S desse produto é o produto dos S. Só que o S de 2 elevado a p menos 1 eu sei. Eu aplico aquela fórmula que nós vimos lá naquela proposição e eu chego que S de 2 elevado a p menos 1 é 2 elevado a p menos 1. Quanto que vale o S de B? Não sei. S de B, por enquanto, é um mistério. S de B. Tá? O que diz a nossa hipótese? A nossa hipótese fala, olha, o número n, ele é perfeito. Como ele é perfeito, então S de n é o próprio 2n. Então eu vou vir aqui, ó, e vou substituir. Na hora que eu substituir, o que eu vou obter? Ó, esse número aqui, ó, 2 elevado a p menos 1, que multiplica S de B, é igual a S de n é igual a 2n. Então eu escrevo isso aqui. Tá? Então eu tenho essa igualdade. Só fiz substituição desse valor aqui. Tudo bem? Beleza. O que eu obtenho então? Eu obtenho que, olha só, 2n. Quem é o n mesmo? Olha quem que é o n. Pera lá. Ah, aqui, ó. Aqui está o n, ó. Tá vendo? Aqui está o n. Então eu venho aqui e substituo. Beleza? Substituir. Substituir. Isso dá 2 elevado a p
vezes B. Só fiz a substituição e só fiz cálculos aqui. O que eu obtenho, então? Olha só. 2 elevado a P menos 1, que multiplica S de B, é igual a 2 elevado a P vezes B. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que 2 elevado a P menos 1 divide isso daqui. Por quê? Porque esse lado direito aqui, ó, tá vendo o lado direito? Ele é o lado esquerdo vezes alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é o S de B. Certo? Então não tem jeito. 2 elevado a P menos 1 divide esse produto aqui. 2 elevado a P vezes B. Tá? Agora pensa comigo. Ó. Isso aqui, ó, o lado esquerdo é um número ímpar. Porque é uma potência de 2 menos 1. Potência de 2 é par, menos 1 é um ímpar. Que divide esse produto. Isso é um ímpar, isso é um par. Então eles são primos entre si. Ah, agora olha só. Este número divide um produto e ele é primo, ele é coprimo com um dos fatores. Então ele tem que dividir o outro fator. Então, 2 elevado a P menos 1, obrigatoriamente divide esse ímpar que nós chamamos de B. Esse B aqui, ele nada mais pode ser visto como o complemento, uma espécie de complemento dessa potência de 2 aqui, que é a maior potência de 2 que divide ele. Certo? Beleza. Agora eu vou aplicar a definição, né? Vou aplicar a definição. Como esse número divide B, existe um C, existe um número C, tal que o lado direito é igual ao lado esquerdo vezes esse C. Bom? Agora pensa comigo. Eu escrevi aqui que o C é menor do que o B. Por que o C obrigatoriamente é menor que B? Pelo seguinte, se eles forem iguais, bom, o C é menor ou igual a B. Isso é fato porque ele é um divisor do B. O C é um divisor de B também, então pronto, ele é menor ou igual. Eles podem ser iguais? Não pode. Por que eles não podem ser iguais? Porque se o C fosse igual a B, eu poderia cortar o B de ambos os lados, já que ele é um número ímpar, então ele é diferente de zero, eu posso fazer a higiene, posso cortar. E eu teria o seguinte, ó, 2 elevado a P menos 1 é igual a 1. Passo esse menos 1 para o outro lado e eu teria o seguinte, que 2 elevado a P é igual a 2. Ora, 2 elevado a P igual a 2 me diz que o primo P, me diz que o expoente P é igual a 1. Aí eu teria que P igual a 1. Não, não pode, P é maior que 1. Certo? Então, de fato, esse C aqui, ele é menor do que o B. Obrigatoriamente menor. Se for igual, eu chego à conclusão que esse expoente aqui tem que ser 1. Não pode. Esse expoente é pelo menos 2. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou substituir estrela, vou substituir isso aqui nessa igualdade. Da onde é que eu tenho essa igualdade aqui mesmo? Nós já mostramos, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? 2 elevado a P menos 1, que multiplica S de B, é igual a 2 elevado a P vezes B. Tá? Essa igualdade aqui, ó, eu tenho o valor de B. B é isso daqui. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. Quando eu substituir, ó, os dois lados da igualdade vão ficar com esse fator aqui em comum. Vou ficar com esse fator do lado direito aqui aparecendo e do lado esquerdo também. Posso fazer a higiene. Porque como P é maior que 1, essa diferença aqui não é nula. Então, eu posso cortar 2 elevado a P menos 1 de ambos os lados. Quando eu fizer isso, o que vai sobrar do lado esquerdo? S de B. O que vai sobrar do lado direito? 2 elevado a P vezes C. Quando eu fizer a substituição e fizer as contas, eu vou ter essa igualdade aqui, sendo válida. Guarde essa informação. Guardar. Agora, outra coisa que eu posso fazer, em vez de fazer a substituição do B aqui nessa igualdade, eu posso vir aqui na igualdade estrela e posso somar C de ambos os lados. Quando eu somar C de ambos os lados, o lado esquerdo vai ficar B mais C. O lado direito vai ficar 2 elevado a P menos 1 vezes C mais C. Nada demais.
Aqui no lado direito eu vou fazer algumas contas. Então, uma delas é colocar o C em evidência. Quando eu colocar o C em evidência, vai ficar isso daqui. Tá? Aqui vai desaparecer, então vai ficar B mais C igual a 2 elevado a P vezes C. Mas espera lá, 2 elevado a P, 2 elevado a P vezes C é o próprio S de B, que está aqui em azulzinho. Né? Então, S de B é igual a B mais C. A afirmação é o seguinte, o número C é obrigatoriamente igual a 1. Por que ele é igual a 1? Porque se ele for diferente de 1, ó, lembra que ele é um divisor do B. Ó. Como o B é escrito dessa forma, o C é um divisor de B. C é um divisor de B também. Se o C for diferente de 1, então o número B tem pelo menos 3 divisores. O 1, o C e o próprio B. Pelo menos eles. Pode ter mais? Pode. Mas se são pelo menos esses 3, então a soma dos divisores positivos, é pelo menos 1 mais C mais B. Talvez na soma apareça mais gente, mas é pelo menos isso. Então a soma dos divisores positivos é maior ou igual a isso daqui. No pior dos casos é igual. Agora, 1 mais C mais B é estritamente maior do que B mais C. Claro, aqui tem uma unidade a mais, no lado direito tem uma unidade a mais do que o lado esquerdo. Então esse lado esquerdo é maior do que o lado direito. Mas B mais C é o próprio S de B. Então o que eu teria? S de B maior que o próprio S de B. Isso é uma contradição. Isso não pode, isso é um absurdo. Tá? De onde é que vem o absurdo? Do fato de supor que o C é diferente de 1. Ah, então não tem jeito, né? O C tem que ser 1. Se o número C for igual a 1, então quem vai ser o nosso B? 2 elevado a P menos 1. E o S de B, ó, é B mais 1. Percebeu? Ora, mas se um número é igual, quer dizer, se a soma dos divisores positivos de um número é ele mesmo mais 1, então ele é um primo. Então esse número B aqui é um primo. Ah, ele é um primo? Esse expoente aqui é primo. Percebeu? É um primo. Ah, beleza. E de onde é que vem esse B mesmo? De onde é que ele surgiu? Ele surgiu lá do N. Lembra que o N é 2 elevado a P menos 1 vezes B? 2 elevado a P menos 1 é a maior potência de 2 que divide o N. Então, eu vou vir aqui, vou fazer a substituição e tenho que o N é dessa forma. Como esse sujeito aqui, entre parênteses, é um número primo, então ele vai ser um primo de Mersenne, porque o expoente que aparece aqui é um número primo pelo lema anterior. Certo? Então, com isso, nós temos o resultado. Ou seja, se n é um número par e perfeito, então olha a cara do n. O n tem essa cara aqui, 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p menos 1. Esse sujeito, entre parênteses, é um primo de Mersenne. E com isso, então, nós demonstramos o resultado que nós queríamos mostrar. E aí nós temos um C e somente C. Caracterizamos os números pares e perfeitos. Quando que um número é par e perfeito? Junta os dois últimos teoremas que nós mostramos. Juntando os dois, podia ter juntado, mas não juntei aqui. Juntando os dois, nós temos o seguinte: o número n é par e perfeito, C e somente C, ele é desta forma aqui, ó, 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p menos 1, sendo que esse sujeito, entre parênteses, é um primo de Mersenne, certo? Então, o objetivo que nós tínhamos proposto lá no início foi cumprido. E, portanto, nós encerramos esse vídeo e, com isso, nós encerramos essa aula. Beleza? É um resultado absolutamente fabuloso, porque ele caracteriza os números pares e perfeitos em função
em função dos primos de Mersenne. Então, se você, por algum acaso, estiver andando na rua, de máscara, é claro, mas avistar um primo de Mersenne, quando você avistar um primo de Mersenne, automaticamente você visualiza um número par e perfeito. Por quê? Porque é o seguinte, se um sujeito dessa forma aqui, ó, 2 elevado a p menos 1 for um primo de Mersenne, né? For um primo de Mersenne, você pega esse primo de Mersenne e multiplica por 2 elevado a p menos 1. Você tem um número par e perfeito. Tem um par e perfeito, case com ele. Ele é par e perfeito. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante, gosto muito desse resultado. A demonstração da segunda parte é bem mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, é lindo, né? É maravilhoso. A primeira parte, o primeiro teorema que nós vimos, teorema, tá? O primeiro teorema, ele é devido a Euclides. E esse segundo teorema que nós acabamos de mostrar agora, ele é devido a Euler. Tá? Então, esse C somente C, ele não nasceu de uma vez só. Euclides mostrou uma parte, Euler mostrou outra. Beleza? Bom, deixa eu parar de falar aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.